É um prazer estar convosco neste lugar, nesta cidade onde nasci e onde vivo, e é um prazer também nesta tarde poder partilhar convosco aquela que é a minha convicção. Estou muito contente por produtos de limpeza, particularmente por aqueles que limpam a roupa. Para mim isso tem sido algo fantástico, porque tenho que vos confessar nesta tarde que se há alguém que suja a roupa, eu sou um deles. E infelizmente acontece nas piores alturas e quando estou com a melhor roupa. A minha esposa tem que ter uma grande paciência comigo, mas a solução tem sido em produtos fantásticos que removem essa sujidade profunda, que às vezes é uma sujidade provocada por coisas tão boas como uma fruta, ou um sumo, ou um bom alimento, mas uma pequena distração, ou talvez, às vezes, a sofreguidão, faz com que não vá para o lugar certo, e quando eu dou por ela, ou às vezes nem dou por ela, já está. Foi o último polo, foi a última t-shirt, talvez quando estava para sair para um lugar importante, e não sei o que é convosco, mas comigo, quando a roupa está cheia de nódoas e eu não sou capaz mais de ficar com ela, eu não sinto à vontade para me encontrar com alguém, particularmente quando são encontros importantes, mesmo que não seja, não é cómodo, não é confortável. Então veio o maravilhoso produto. E aquela camisola que tinha sido muito cara ainda pode ser restaurada para uma nova utilização. Mas mais importante que a nossa roupa, mais importante que o nosso aspecto exterior, de facto, muito mais grave do que isso, é quando nós, por algumas razões, sujamos o nosso coração, deixamos cair algumas nódoas na nossa alma, na nossa vida, e isso acontece constantemente, acontece diariamente. E o efeito dessas nódoas é muito mais grave do que qualquer nódoa na nossa roupa ou na nossa vestimenta. Às vezes, essas nódoas, a que devemos chamar pecado, elas são provocadas por coisas aparentemente boas. Às vezes estão apenas fora do lugar, estão fora do tempo. Às vezes são pequenas distrações. Por exemplo, quando o sexo não é praticado no casamento e chamamos adultério, devemos chamar adultério ou fornicação, estamos a cometer uma grande sujidade, um grande pecado, e isso corrói o nosso interior, isso perturba a nossa alma. Quando tomamos ilicitamente alguma coisa que não é nossa, ela está ali, é um objeto, é um bem, mas estamos a usá-lo indevidamente. Poderíamos usar se calhar no nosso local de trabalho, mas já não o podemos usar na nossa casa porque não nos pertence. É apenas uma pequena deformação, mas estamos a não cumprir a lei de Deus e isso chama-se pecado. Às vezes, quando estamos a fazer alguma declaração, às vezes basta só mudar uma vírgula, basta só mudar uma palavra, mas estamos a proferir uma mentira e isso está a trazer uma sujidade sobre o nosso coração e sobre a nossa alma. Muito pior do que a sujidade da nossa roupa é o pecado que estamos a trazer para dentro de nós próprios, e isso afeta não apenas uma imagem, não apenas aquilo que os outros podem ver relativamente a nós, mas afeta o nosso relacionamento com Deus, e de facto Deus não pode aprovar todas essas manchas e todos esses pecados que carregamos no nosso interior. Quando um dia tivermos que nos encontrar com Deus, e isso vai acontecer, porque todos nós teremos que passar pela morte, ninguém escapará a ela. Um dia ficaremos diante daquele que nos criou, daquele que nos deu a vida. E nota, se tu dás muito valor à tua roupa como eu dou, Deus dá muito valor à tua vida. Se tu ficas incomodado com a sujidade que está na tua roupa, Deus está profundamente preocupado com a sujidade que está na minha vida e na tua vida. Se tu não tens coragem para te apresentares com roupa suja, Deus não te poderá receber com um coração ou com uma alma cheia de
pecado, porque Ele é um Deus santo, Ele é um Deus perfeito, Ele é um Deus justo. E foi por causa desse amor que Ele tem por nós e por saber que estávamos condenados a uma sujidade sobre a qual não poderíamos retirar, que Ele não nos deu um produto, Ele não nos deu uma fórmula, Ele não nos deu uma religião, Ele não nos deu um método, Ele enviou o Seu próprio Filho, Jesus Cristo, o nosso Salvador. E Ele sim pode remover toda a mancha, toda a mentira, todo o roubo, todo o adultério, tudo aquilo que carregamos, tudo aquilo sobre o qual sentimos vergonha, mas também não conseguimos retirar de nós próprios. Jesus Cristo, Ele pode, e Ele pôde remover, porque Jesus Cristo foi à cruz do Calvário. Sim, aquela cruz que está ali em cima naquela igreja, fala-nos desse dia em que Jesus Cristo deu a sua vida por ti e por mim. Ele foi com roupas sujas, foi com roupas rasgadas, Ele foi cuspido, Ele estava maltratado, o seu exterior estava conspurcado por causa da forma como foi tratado pelos soldados romanos e por toda aquela multidão. Mas Jesus Cristo estava limpo no seu coração, Jesus Cristo estava limpo no seu interior, nunca tinha mentido, nunca tinha roubado, nunca tinha tido nenhum olhar de luxúria sobre uma mulher. Jesus Cristo era santo e foi à cruz do Calvário para remover o teu pecado e o meu pecado. É possível nós sermos limpos hoje por Jesus Cristo. Porquê? Porque morreu o santo, morreu limpo pelos impuros, morreu puro por aqueles que estavam sujos, para que hoje pudéssemos ter perdão dos nossos pecados. O que é que precisas de fazer? Precisas de te arrepender. Eu precisei de me arrepender. Eu preciso de me arrepender diariamente. Eu tenho que confiar na morte e no sacrifício de Cristo. Como é que eu sei que a sua morte foi eficaz? Porque Ele não ficou na cruz. Ele venceu a morte. Ele venceu o pecado. Ao terceiro dia, Jesus Cristo ressuscitou. Está vivo e está na presença de Deus. Porque Ele é Deus. Então Ele tem o poder e a capacidade não só de limpar o meu coração, não só de remover o meu pecado, e eu, arrependido, também quero voltar costas para o pecado e quero viver para Ele. E é isso que tu deves fazer nesta tarde. Arrepende dos teus pecados. É importante que haja uma confissão da nossa parte, da tua parte e da minha parte. É importante que tu coloques a tua confiança não nas tuas obras, não na tua limpeza, não na tua capacidade, mas coloca a tua confiança em Jesus Cristo, na sua morte e na sua ressurreição, e tu terás a vida eterna. Deves fazê-lo hoje. Precisas de fazer agora, porque não sabemos o dia de amanhã, a nossa vida não está nas nossas mãos, e se morrermos hoje, como vai ser a tua eternidade? Estás preparado para te apresentares diante de um Deus santo, diante de um Deus puro? Não por causa do teu pecado, mas se confiares em Jesus Cristo, Ele vai olhar para ti, mas vai ver a justiça de Cristo, a pureza de Cristo sobre a tua vida, e por isso tu serás recebido, serás aceite e terás uma vida eterna com Deus. São estas boas notícias que quero partilhar contigo, que estou a partilhar contigo, porque alguém partilhou comigo, e aquilo que eu recebi de graça te quero entregar. Temos alguma literatura, estamos disponíveis para te dar alguma informação, o Evangelho de João ou algo mais, tu podes receber gratuitamente, e queremos também tirar alguma dúvida que possas ter nesta tarde, porque aquilo que estamos a falar é muito importante e vai mudar o rumo da tua vida, de uma situação de separação para Deus, para uma nova realidade, comunhão e intimidade com Deus, porque Deus ama-te e Deus quer salvar-te, Deus quer perdoar os teus pecados, e isso pode acontecer se te arrependeres e confessares Jesus Cristo como teu Salvador. Obrigado por me escutares, foi um prazer.